algumas pessoas dizendo assim, né? Eu não vou mais na igreja porque lá tem muita gente falsa, lá tem muita gente hipócrita, lá tem muita gente que faz coisa errada. Não vou mais na igreja por causa disso. Eu já ouvi isso várias vezes, eu não sei se você já ouviu alguma vez na vida, mas eu vou falar um negócio pra você. Eu peço assim que o Espírito Santo me controle, porque é um negócio que me deixa um pouco... Vamos lá. Primeira coisa, Jesus nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo, pescadores de homens, não pra gente ser alecrim dourado de Jesus, né? Não pra gente ser juiz da igreja, pra gente sentar lá no trono da igreja e ficar apontando que tá certo, que tá errado, quem é afinado, quem é desafinado, quem prega bem, quem não prega. Quem é certo, quem é errado, quem vai pro céu, quem não vai. Quem é salvo, quem é perdido, quem é justo, quem é injusto, quem é joio, quem é trigo. Esse não é o nosso papel. Ficou começando por aí, não é o nosso papel. Segunda coisa é que quando uma pessoa, ela diz assim, não, porque lá só tem gente errada, por isso que eu saí da igreja. Não vou mais na igreja porque lá tem muita gente hipócrita. Não é uma forma, obviamente, de a pessoa se sentir maior, enfim, mais exaltada, mais importante, diferenciada, um naipe um pouco mais elevado do que as outras pessoas. Obviamente, alguém que diz, não, aquela pessoa lá é muito ruim é porque ela se sente muito boa, muito melhor do que ela. Então, já não é uma forma de superioridade que é indevida quando a pessoa se diz cristã? Bora lá, né? Segunda coisa, terceira quer dizer, quando a pessoa diz, não vou mais na igreja porque lá só tem gente hipócrita. Aí eu te pergunto, a pessoa deixa de ir pro trabalho porque lá tem gente hipócrita? Ela deixa de trabalhar porque lá tem gente falsa, porque tem gente ruim, porque tem gente que faz coisa errada? Não, ela não deixa. Ela deixa de ir no mercado porque lá tem gente que rouba, lá tem gente que é nada a ver, lá tem gente que mente, lá tem gente que faz fofoca, lá tem gente que, sei lá, faz um monte de coisa errada. Não, a pessoa não deixa. A pessoa deixa de existir porque, enfim, tem um monte de gente ruim ao redor dela. Não, ela não deixa. E assim, será que é só na igreja que tem gente ruim? Poxa, será que no mundo não tem gente ruim? Ou dentro da própria casa da pessoa, da sua casa, será que não tem gente ruim? Será que na sua vizinhança, na sua cidade, no seu bairro? Gente, fugir de gente ruim é tão absurdo quanto, sabe, querer voar. Porque assim, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Ou seja, eu também sou ruim. Você é ruim. Prazer, toca aí. Yeah! Nós somos ruins, por natureza. A gente já nasceu ruim. E se existe algo de bom em você, se existe algo de bom em mim, esse algo é Jesus. Somente Ele é bom, entendeu? Você e eu somos ruins. Se existe algo de bom em mim e em você, esse algo é Jesus. Então, quando a gente se coloca no lugar de juiz dizendo não, porque lá tem muita gente ruim, porque tem muita gente hipócrita, porque tem muita gente falsa na igreja, por isso que eu não vou mais na igreja. Gente, então assim, por favor, né? A pessoa então teria que ir para outro planeta. É óbvio, aqui tá cheio de gente ruim, a gente ruim o tempo todo, eu sou ruim, né? Olha só que coisa. Então a pessoa teria que fugir dela mesma em primeiro lugar, né? Fugir dela mesma, porque ela é ruim, então ela tem que fugir dela mesma. E ela tem que morar em outro planeta, na Lua, Marte, Saturno, Plutão, Netuno, enfim, algum outro planeta, né? Tem que ir pra lá, porque assim, enquanto a gente estiver nessa Terra, vai ter gente ruim, vai ter coisa ruim, vão ter pessoas falsas, hipócritas e por aí vai. Um outro ponto bem importante pra gente aprender é que a igreja é um hospital, minha gente. A igreja é um hospital. Você já visitou um hospital? Muito obviamente que sim. Você vai ao hospital pra quê? Quando você tá se sentindo super bem, você tá se sentindo maravilhoso, quando a sua saúde tá assim nas alturas, quando você está com muita disposição, você tá super maravilhosamente assim bem, então você pensa assim, tô sem nada pra fazer hoje, o que eu vou fazer? Vou pro hospital, não é? Vou pro hospital, fazer o quê? Vou lá pro hospital, porque assim, eu tô muito bem. Claro que não. Igreja é um hospital, por quê? Porque é um lugar de gente doente. É um lugar de gente que precisa ser aperfeiçoado, não é um lugar de gente perfeita. É um lugar onde as pessoas buscam o aperfeiçoamento em Cristo Jesus, não porque já são perfeitas. Porque se afinal a gente fosse perfeito, se nós fôssemos perfeitos, por que a gente iria precisar de Jesus? Por que a gente iria precisar de um Salvador se pelas nossas próprias obras, se pelo nosso próprio esforço, se pelo nosso próprio caráter maravilhoso, inerrante, impecável, inigualável, inenarrável, a gente já fosse suficiente? Por que a gente iria precisar de alguém que fosse o nosso substituto para entregar a vida por nós e assim nos salvar do pecado e, enfim, fazer a justiça e o juízo sobre a nossa vida? Pois é, né? E aí tem gente que fala que não vai na igreja porque
lá tem gente ruim. Bem-vindo ao time! Se lá tem gente ruim, a gente também é. Estamos lá só nos agregando aos nossos irmãozinhos que são tão ruins quanto nós. Nós precisamos buscar a face de Cristo. É para isso que nós vamos na igreja. Nós vamos à igreja para servir, para amar, para sermos transformados, para ouvirmos boas mensagens, para nos converter, para ouvir a palavra de Deus, para servir de fato, sabe? Se engajar na missão, aprender sobre as coisas sagradas para que a gente possa viver de maneira diferente, para que a gente possa ser transformado. É para isso que nós estamos lá. Um outro ponto muito importante é que o Senhor nos chamou para nós sermos sal da terra, luz do mundo e pescadores de homens. Jesus não nos chamou para sermos juiz de ninguém. De ninguém. Jesus, ele alerta muito bem que existe o joio e o trigo. Mas essa ceifa, essa separação da colheita, é ele que vai fazer, meu bem. Não somos nós. O nosso papel não é ser juiz de ninguém, juiz da igreja, de sentar e ficar julgando as coisas, não. Deixa esse papel de juiz com o próprio Jesus Cristo. Quando ele voltar, ele vai fazer a separação do joio e do trigo. Agora a gente não pode colocar a nossa fé baseada na atitude do outro. As nossas crenças, as nossas atitudes, a maneira como a gente vive, os nossos pensamentos ou até a transformação do nosso caráter. Nós não podemos basear tudo isso tendo como reflexo, tendo como objetivo, tendo como parâmetro um outro ser humano que é tão pecador quanto nós. Existe uma frase que eu gosto muito de uma escritora norte-americana chamada Ellen White. Tem um livro maravilhoso que é o livro Caminho a Cristo, gente, super recomendo esse livro. E ela fala assim, ó, que Jesus, ele é o modelo perfeito que a gente deve buscar a comparação. Deus, ele mandou Jesus para ser o nosso modelo de comparação, não qualquer outra pessoa. Porque se a gente ficar se baseando em outras pessoas, a gente vai se perder. O nosso único modelo de vida, objetivo de vida é imitar a quem? Imitar a Jesus, não imitar qualquer outra pessoa. Nós devemos fazer o certo porque é certo e deixe com Deus as consequências. Faça a vontade dele. Agora esse negócio de, não vou na igreja porque lá tem gente ruim, pelo amor de Deus. Isso, é uma desculpa bem esfarrapada e bem antiga. A gente precisa renovar um pouco mais os nossos refutamentos, digamos assim, as nossas desculpas, porque existem desculpas que estão muito ultrapassadas e já não rola mais. Nós devemos ir para a igreja para servir, não para servir de juiz para ninguém. A gente está ali para servir ao próximo, para servir a causa de Deus, para servir o evangelho, para aprender as coisas, para então pregar sobre a palavra de Deus nesse mundo que tanto precisa de uma referência de um Salvador. Agora, se lá na igreja tem gente que faz coisa errada, que pena, não é mesmo? Tomara que essa pessoa se converta, mas não é por causa do outro que você vai deixar de adorar a Deus, não é? Agora não é por causa do outro que você vai deixar de ir na igreja. Agora não é por causa do outro que você vai deixar de frequentar, de ter uma identidade cristã. Porque Paulo, ele alerta. Ele diz assim, tome muito cuidado com esses ventos de doutrina, estou parafraseando, que estão acontecendo por aí, que ficam pregando que nós não devemos congregar como irmãos. E ele alerta, ele diz, não deixe de congregar como irmãos, como é costume de alguns. É errado. Jesus, ele sempre ia na sinagoga. Você vai ver todos os discípulos, todos os apóstolos, eles sempre incentivando a questão de congregar como irmãos, porque é ali que a gente se aguenta. É ali que a gente aperfeiçoa o nosso caráter. Agora, se eu dizer assim, não, todo mundo é ruim, eu vou me isolar aqui porque eu sou muito bom. Eu sou muito alecrim dourado de Jesus, eu sou muito perfeito para ter contato com gente tão pecadora quanto lá na igreja. Aí você tá se colocando num papel de juiz inerrante, maravilhoso, intocável e todo mundo é leproso, né? Você não pode encostar perto das pessoas, não pode chegar perto, senão você vai ser infectado pelo perigo da doença do pecado que você não tem. Então, assim, vamos rever os nossos conceitos. Esse negócio de dizer que a gente não vai pra igreja porque lá tem gente hipócrita é bem complicado, né? Então, assim, vamos rever os nossos conceitos. A gente tá aqui pra servir. Jesus, ele em nenhum momento diz que a gente deve ser juiz de ninguém. A gente tá aqui para servir. E ele que vai fazer essa divisão entre o joio e o trigo, entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o salvo e o perdido, não é você. O seu papel é ser sal da terra, luz do mundo, congregar como irmãos, obedecer aos mandamentos do Senhor, se entregar
a Ele, entregar o seu coração a Ele, ter Ele como parâmetro da sua vida, servir na causa de Deus, se engajar nessa missão, pregar o Evangelho, ser transformado e aprender a conviver com os outros irmãos, porque é aí que o nosso caráter ele é aperfeiçoado, porque a gente vai desenvolver a paciência, a gente vai desenvolver o amor mútuo, a gente vai desenvolver essa questão da compaixão, da misericórdia, da empatia, da resiliência, coisas que são tão importantes para um atributo cristão. Agora, como é que a gente pode pensar assim? Não, eu quero desenvolver a paciência como um atributo do meu caráter. E aí você quer desenvolver paciência sendo que você fica trancado num quarto. Não tem como. Saiba que quando você ora assim, Senhor, eu quero desenvolver a paciência, pode ter certeza que Deus vai encher a tua vida de situações para que a sua paciência seja desenvolvida. Grandes marinheiros, uns caras assim muito bons em conseguir manter um barco estável numa grande tempestade, não são aqueles que aprenderam a remar, enfim, a direcionar um barco em lagoa, em riozinho, que não tem onda nenhuma, que é fraco, que é tranquilo. Não! Grandes marinheiros são aqueles que enfrentaram imensas dificuldades, imensas ondas, tempestades. Coisa ruim mesmo. E aí eles venceram essas dificuldades e conseguiram, então, este nome, né? De bons marinheiros. A vida é assim. Deus ele vai permitir muitas coisas na tua vida para te adaptar, para te readaptar, para te aperfeiçoar, para fazer você se tornar mais forte, resiliente e transformado pelo poder do Espírito Santo. Tem coisas na nossa vida que acontecem não porque Deus é mau, mas existem coisas que Deus permite para que a gente seja aperfeiçoado. No entendimento também que todo sofrimento, toda dor e todas as coisas ruins, as injustiças da vida não duram mais do que uma vida. Duram somente uma vida e Jesus volta e pronto. Vai nos dar a eternidade ao lado dele. Por isso que assim, ó, nessa vida, você vai encontrar coisa certa, coisa errada, você vai encontrar injustiça e injustiça, você vai encontrar coisa boa, coisa ruim, você vai encontrar gente legal, gente que não é boa, você vai encontrar gente falsa, gente verdadeira, você vai encontrar bons amigos, você vai encontrar péssimos amigos, você vai encontrar cristãos de verdade, você vai encontrar péssimos cristãos que se dizem cristãos, mas não tem nada a ver com Cristo. Isso você vai encontrar em todos os lugares. Agora depende de você, qual é a sua atitude em relação a isso? Você vai se isolar do mundo? Não, é isso que Jesus nos ensina, não é? Continue congregando. Busque a Deus verdadeiramente. Ocupe tanto a sua mente na obra de Deus, na pregação do Evangelho, na sua devoção, nos seus momentos de oração, na sua leitura, sabe? Na sua devoção de verdade a Deus, que eu tenho certeza que você não vai ter tempo para perder tempo olhando a vida alheia e julgando as outras pessoas, tá bom? Eu sei que a mensagem foi um pouquinho dura, mas é porque com muita frequência eu ouço esse negócio de pessoas dizendo que não vão mais na igreja porque lá tem gente falsa, porque lá tem gente ruim. E, enfim, eu tive que vir aqui falar sobre isso, porque é algo que, infelizmente, Deus, ele perdoa o pior dos pecados, tá? O pior pecado de todos, o Senhor vai perdoar. Mas existe uma coisa que Deus não perdoa: desculpas. Deus perdoa o pior dos pecados, mas ele não perdoa a melhor das desculpas. Cuidado com isso, porque o Senhor te conhece muito mais do que qualquer outro ser humano. Se coloca à disposição de Deus, ele vai transformar a sua vida e vai transformar as coisas ao seu redor também. Tenha uma cosmovisão, uma perspectiva de visão, sabe? Um pouco mais aguçada em relação à palavra de Deus. Use os óculos da fé e aí você vai poder enxergar um pouco mais com a empatia, com a misericórdia e com o olhar de Jesus para este mundo e para essa terra, e você vai entender a sua missão aqui nessa terra, que não foi para vir para ser juiz na vida de ninguém, juiz da igreja. Você veio aqui para ser servo. Para ser servo. Se o nosso próprio Salvador veio aqui para servir, quem dirá nós? Se Satanás enganou 1/3 dos anjos do céu, já imaginou o que ele faz com quem não lê a Bíblia? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem foi capaz de falar ao seu coração de alguma forma, não se esqueça de compartilhar com alguém. Beijo. Tchau.